Tá gravando já? Uhum. Ah. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor. Oi, eu sou a Fran. Hoje a gente vai falar sobre o ato que teve em várias cidades do Brasil por causa da morte do João Donati. Uma morte muito surpreendente, muito drástica. Pra quem não sabe, pra quem ficou desaparecido nessas 2 últimas semanas, o João foi encontrado morto em um terreno baldio, espancado. A polícia disse que não tinha papel na boca dele, que tinha sacolas. Calma, se você tá explicando pra quem não sabe, você tem que falar que foi encontrado um papel, na foto tem papel, tem gente que fala que não, tem gente que fala que sim. Explica direito. Ela explicou agora. Vazou uma foto na internet e na foto dá pra ver algo na boca dele. E a polícia falou que era uma sacola que tava dentro da boca dele. A gente não vai mostrar a foto porque é desnecessário, é desrespeitoso também. E pra quem tá compartilhando também, é desrespeitoso. É um fato muito preocupante, porque depois do João, ele deu uma ênfase a mais assim no caso, assim, na situação. E morre um LGBT por dia aqui no Brasil. Isso porque muitas vezes não é registrado como homofobia, então o número aumenta muito mais. E muitas vezes as transexuais não são contadas, elas são enterradas como indigentes, por não terem documento, por não andarem com documento. E por isso que é importante a aprovação da lei João Nery. Que você pode saber mais da lei João Nery aqui embaixo, que eu acho que é bem importante a gente pressionar sobre isso. E depois do caso do João, teve aquele que você mostrou lá no Paraíba, se não me engano. Recife, eu acho. Foi. Não lembro. O nome do menino também foi encontrado espancado. Ele também foi encontrado espancado e tal, morto. Mas daí a gente não tem certeza se foi por homofobia ou não. Porque os familiares suspeitam, mas não tem nenhuma prova de que foi isso, sabe? Mas é como a gente debateu lá no ato político. Qualquer um desses casos é homofobia. Por quê? Porque a partir do momento que todas as vítimas eram afeminadas, querendo ou não, há um preconceito aí, porque o assaltante ou o agressor, no caso, o assassino, vê uma vítima em potencial ali. E isso é homofobia, querendo ou não. Eu acho que é uma discussão bem leviana pra se entrar agora, mas antes de qualquer coisa, antes de discutir sobre homofobia, antes de discutir esses assuntos, é importante falar sobre um debate que eu tava vendo na internet aí esses dias, sobre a homofobia interna, que dentro da própria comunidade LGBT existe homofobia. Vazou um print de um menino gay, homossexual, falando que os afeminados têm que apanhar e têm que morrer mesmo. E isso gerou revolta, porque isso é um absurdo, porque ele tem tanto risco de ser espancado quanto eu, por exemplo, ou a Francine, ou uma transexual na rua. E eu tinha esse preconceito embutido em mim, eu falei isso no ato, quando eu peguei o microfone. E eu sei que eu tinha esse preconceito. Eu dizia, a Francine tá de prova aqui, que eu nunca ia ficar com um menino afeminado. E eu tinha preconceito contra transexuais e por aí vai. Do que você tá rindo? Nada. Nunca vou ficar com meninos afeminados. Então, eu fiquei. Mas eu acho que é muito importante a gente distinguir antes de sair levantando a bandeira, antes de sair metendo pau, sair compartilhando foto do João por aí, falando que é um absurdo. Não adianta nada você sair compartilhando isso e você mesmo ser homofóbico. Você mesmo diminuir as pessoas porque elas são mais afeminadas. Se a pessoa quer ser afeminada, cara, deixa ela ser afeminada. Você não é obrigado a ficar com ela. Em nenhum momento você é obrigado a ficar com a pessoa. Se ela não faz seu tipo, deixa ela ser o que ela é, o que ela quer ser. Se ela quer ser trans, deixa ela ser trans, que é o que ela é, principalmente. Se a pessoa quer se montar e virar drag queen, deixa.
ela virar drag queen à noite, ou de dia também. Não importa. Acho que é importante a gente distinguir esse preconceito da gente. Principalmente antes de entrar nesse momento que parece que vai entrar aí de luta. O movimento LGBT tá bem forte. Espero que não enfraqueça. Sim. É bem importante. E entrando no mesmo assunto do movimento LGBT, eu queria falar de duas campanhas, uma iniciada pelo canal das Bi, que é Eu Sou o Próximo, que é para conscientizar que a gente vê o caso do João, do cara que foi esfaqueado há pouco tempo também aqui em São Paulo, em Jabaquara, que foi esfaqueado também lá em Recife, que foi espancado em Recife. E parece tudo muito distante, muito surreal. É um absurdo que a gente vê, mas a gente não se preocupa, porque é muito distante. Eu não lido assim, porque eu a cada segundo penso, podia ser o meu namorado, podia ser as pessoas que eu me importo, podia ser um amigo meu. E é esse o intuito da campanha Eu Sou o Próximo. O que todo mundo não pensa é que 5 minutos antes da pessoa que foi espancada ser espancada, ela não imaginava que ia ser. Em 5 minutos antes da pessoa que morreu morrer, ela também não pensava isso. Então é algo que não dá pra saber, sabe? É o futuro, então é muito incerto. Sim, e você pode, se você estiver andando na rua, você pode ser vítima disso, querendo ou não. E você pode mesmo ser o próximo, assim como eu posso ser o próximo. E a situação está cada vez pior, por incrível que pareça. Porque são duas forças se opondo e crescendo numa velocidade muito grande, que é a força conservadora, de um lado, que vem das igrejas evangélicas, do pessoal mais conservador, e o movimento LGBT sim fortificando. Sim. Se fortificando. E isso está entrando em choque, porque ambos estão crescendo. E tá meio que virando uma guerra, e não só na questão LGBT, como na questão dos negros também. O racismo cresceu muito na questão da mulher, o machismo cresceu muito. Então eu acho que todas as minorias, elas devem se unir, assim. E foi muito isso que a gente também debateu no ato, com as trans principalmente, que muitas vezes a gente os gays fazem o movimento, os gays e as lésbicas fazem o movimento, e as trans sempre vão pra apoiar. A prova disso é a parada gay, o ato que teve nesse sábado agora. E as trans sempre estão lá pra apoiar. E quando as trans fazem o movimento pelas centenas de trans que morreram, os gays, as lésbicas, os bis não vão. Então eu acho que primeiro a gente tem que se unir dentro do próprio movimento, acabar com o nosso preconceito e é isso. E literalmente sair pra luta, entre aspas. Não ter vergonha de usar bandeira, não ter vergonha de sair de mão dadas com seu namorado ou com sua namorada, de beijar na rua. A gente tem o direito de beijar. Se o hétero tem, a gente tem o direito. Com consciência, também não precisa de sexo explícito na rua. Mas um selinho não tem problema nenhum. Sabe o que eu tava pensando agora? Sabe quando aquele moleque lá morreu, aquela criança, que tem acho que até os deputados lá que usa a camiseta dos moleques lá e tipo, o Brasil inteiro e tal, né? Contra o assassino lá da criança, e quando é contra... Ninguém. É tenso. Mas eu acho que agora que tá em pauta a gente tem que aproveitar isso, porque, como a gente disse, a morte de todos esses homossexuais, dessas trans, não pode ser em vão. A gente tem que mostrar pro Estado que a homofobia tem que ser criminalizada, é uma necessidade, não é um privilégio. Eu só não quero morrer na rua. E é isso. E o outro movimento que também é muito importante, dia 5 tem eleição, é você saber sobre seu candidato. Eu não vou fazer propaganda política, eu tenho em quem votar já, mas pesquisar o histórico do seu candidato sobre a questão, não só para presidente, porque não adianta nada, presidente não vai fazer porra nenhuma, porque senão vira uma ditadura. Presidente não pode passar pelos outros dois poderes, porque tem 4 minutos. Porque senão se torna uma ditadura. Então, para deputados, para governador, você precisa votar consciente
E é o movimento Vote LGBT. Você pode entrar no votelgbt.org e lá tem uma lista com a relação de todos os candidatos por estado. É um site bem legal, que vários artistas já estão apoiando o site. A Pitty tá apoiando, Wagner Moura tá apoiando. E não adianta nada você que é de São Paulo, por exemplo, querer votar no Jean Willis, porque você não pode votar no Jean. Então é bom você pesquisar um candidato que vá fazer algo pela nossa causa. Vou dar uma dica. Ninguém deve votar. Paz, amor, Tolstói, John Lennon. Então, pessoal, a bateria da câmera acabou, mas a gente ia acabar mesmo o vídeo. Então, se você curtiu o vídeo, dá um curtir aqui embaixo. Agora o curtir fica embaixo das visualizações. Inscrever-se aqui. Se inscreve aí no canal, a gente vai tentar atualizar com mais frequência. E posta uma foto no seu Instagram com a hashtag VoteLGBT, com a hashtag Eu Sou Próximo, que é o movimento iniciado pelo canal das Bi. Vote LGBT, principalmente no dia 5. Então entra lá no site votelgbt.org para ver os candidatos, escolher em quem você vai votar, pesquisar sobre o seu candidato. Uma dica, cabelo de miolo. Então, queria agradecer ao Elcio, parabenizar pelos atos que ele fez, que ele organizou, que ele idealizou, que ocorreram nesse final de semana agora. E pedir para nos próximos atos, foram 1000 pessoas nesse último ato em São Paulo. Foi bastante gente, mas ainda é pouco perto da população LGBT de São Paulo. São 2 minutos, não 5. A gente passou pela Augusta e tava lotado de LGBT que não acompanharam a gente. Então eu peço que você vá nos atos, é muito importante agora que tá em pauta. E é isso. Tchau. Tchau. Só